Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma semana. E que tal nós começarmos essa semana apreciando uma linda história? Vem comigo? Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Um Lugar Fantástico, de Patrícia Ferreira. Vovó Anita é uma pessoa bem bacana, muito alegre e divertida. Ela adora contar histórias para as crianças que moram ali no bairro. E as crianças ficam encantadas com as palavras dela. Um belo dia, quando a criançada estava toda reunida em sua casa, vovó Anita resolveu contar a história de um lugar muito especial. Ela disse: "Meninada, hoje vou contar para vocês uma história bem legal, de um lugar muito interessante e fantástico. E o que é melhor, esse lugar existe." As crianças ficaram entusiasmadas com essas palavras. Pedro, um garoto sabido da turma, pediu: "Conta logo a história, vovó, por favor. Nós queremos saber que lugar é esse." Vovó Anita não perdeu tempo e começou assim: "Há muito tempo existia um lugar repleto de matas, com muitas árvores e bichos, onças, cobras, passarinhos, macacos e muitos outros. Havia muitos morros e um rio, de águas bem profundas, que passava no meio da floresta." "Existiam pessoas morando aí?" quis saber Amanda. Vovó respondeu: "Claro que sim, Amanda. Eram os índios que viviam às margens do rio. Eles caçavam, pescavam, dançavam e construíam suas casas com galhos e folhagem das árvores. Eram chamados de índios botocudos." "Que nome esquisito", disse Luizinho. "É bem diferente. Os índios têm nome de acordo com as suas tribos e costumes. Existem os guaranis, os yanomamis e muitas outras tribos. Mas um dia, os índios botocudos precisaram deixar esse lugar e ir para outro." "Por quê?" perguntou Marina. "Querida Marina, outras pessoas descobriram esse lugar e queriam construir uma vila com casas de tijolos ou até mesmo de tábuas para morar. Os índios não gostaram disso e foram expulsos das terras." "Essas pessoas eram outros índios?" quis saber Pedro. "Não, Pedro, eram pessoas de outras etnias, os italianos, os alemães, os poloneses, os africanos." "Nossa, quanta gente!" espantou-se Amanda. "E essas pessoas, Amanda, começaram a trabalhar na lavoura, plantando café. E essa vila cresceu muito. Casas eram construídas a todo momento. Esse lugar se transformou numa cidade. O progresso foi tanto que precisaram construir um barco a vapor para transportar as mercadorias e as pessoas para outros lugares. Esse barco tinha o nome de Juparanã e navegava no rio, que agora também já tinha nome, Rio Doce." "Rio Doce? As pessoas colocavam açúcar nele para ficar doce?" As crianças riram com a pergunta de Luizinho. "Não é bem assim, Luizinho. O rio recebeu esse nome porque suas águas eram bem mansas e tranquilas, mesmo sendo um rio muito extenso", explicou vovó Anita com sua paciência. "E as pessoas só andavam no barco Juparanã?" perguntou Marina. "Algumas pessoas tinham carros, outras andavam a cavalo." "Vovó Anita, o que mais aconteceu nessa cidade?" perguntou Amanda, muito curiosa. "Essa cidade cresceu muito. Foram surgindo muitas casas, lojas e mercados. Já não cabia mais ninguém. Naquela época, o governador do estado do Espírito Santo, Senhor Muniz Freire, estava muito preocupado com a situação e mandou construir uma ponte sobre o Rio Doce para ligar o outro lado da cidade, que ainda não tinha sido explorado." "E deu certo, vovó Anita?" perguntou Luizinho com os olhos cheios de admiração. "E muito certo, Luizinho. A ponte foi finalmente construída."
Porém, o mais interessante é que depois de algum tempo foi construída uma extensa ferrovia por onde passava um enorme trem e passava bem no meio da cidade. Mas o trem não atropelava as pessoas? Quis saber Pedro. Não, Pedro. Ele apitava quando chegava à cidade, e as pessoas ficavam bem alegres e divertiam-se com isso. Vovó Anita continuou. E tem mais. O trem até ia passar por essa ponte para levar pessoas e mercadorias para outras cidades ao norte do Espírito Santo. Mas depois resolveram mudar o rumo do trem e desviaram a ferrovia para outro canto da cidade. Agora a cidade não parava mais de crescer. Escolas, igrejas, indústrias, tudo era construído em ritmo acelerado. Foram surgindo os bairros, a população aumentou muito. O café tornou a cidade conhecida no mundo inteiro. Aí resolveram construir uma estátua bem grande, do alto de um morro, para ser o destaque dessa cidade. Assim foi construído o Cristo Redentor, que, de braços abertos, abençoa o povo da cidade. Vovó Anita, a senhora ainda não disse o nome dessa cidade, falou Marina. Antes de dizer o nome, vou falar o apelido carinhoso que recebeu. Princesa do Norte. As crianças riram e Pedro disse, que engraçado! Eu pensei que princesa fosse apenas uma moça, muito bem vestida e de coroa na cabeça, que vivesse em um castelo, como contam as histórias. Mas uma cidade ser princesa? Essa é boa. Pedrinho, ela tem esse apelido porque é uma cidade muito importante para o Espírito Santo. E o nome dessa cidade? Eu estou curiosa para saber, disse Marina. O nome dessa cidade é Colatina. Um nome bem diferente, hein? Falou Amanda. A cidade recebeu esse nome em homenagem à esposa do governador Muniz Freire, que se chamava Dona Colatina. Vovó Anita, por que a senhora quis contar para nós a história da cidade de Colatina? Perguntou Luizinho. Porque eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a cidade onde eu nasci, cresci e trabalhei. Uma cidade de gente alegre, bonita e trabalhadora. Realmente um lugar fantástico.